sua saúde. Atualmente você está com medo de andar sozinho? Preste total atenção a esta voz de Deus vindo a você neste momento, sussurrando em seus ouvidos. Não tenha medo de andar sozinho, pois você não está sozinho. Acredite em mim, pode parecer que você é o único ali fazendo tudo sozinho, mas não é. Se Deus abrir seus olhos como fez com o servo de Eliseu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, você verá que aqueles que estão com você, apoiando você, defendendo você, lutando por você, falando por você, orando e caminhando com você, são mais do que aqueles que estão contra você. Você deve começar a se ver através do espelho desta realidade e agir da mesma maneira. Independentemente do que você esteja passando, levante-se para esta verdade e faça sua fé funcionar. Comece a mudar seu pensamento, palavra e ação. Não deixe o diabo intimidá-lo, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele sabe que você está ocupando um lugar glorioso e invejável em Cristo Jesus. Ele sabe que você é a menina dos seus olhos. Ele sabe que aquele que está vigiando não dorme nem cochila. Então ele está procurando uma maneira de fazer você se sentir isolado, rejeitado, negligenciado e mantê-lo fora de equilíbrio. Ele não quer que você veja Deus da maneira que Ele quer que você o veja. Da mesma forma, Ele não quer que você se veja como Deus o vê. Ele está tentando tudo isso para poder privá-lo de seu domínio e autoridade. Mas ele falhou em relação à sua vida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem esperança sobre o seu assunto. Ele nunca pode ter sucesso sobre você. É por isso que esta palavra é uma garantia de que Deus está ao seu lado. Não tema. Seu Salvador e aquele que o ama está muito próximo. Você precisa começar a ver com os olhos da sua fé. É a sua fé que vai te capacitar a ver as coisas como Deus as está vendo. Como cristãos, não esperamos por evidências antes de crer. Não vemos antes de dizer, dizemos e vemos. Não recebemos antes de crer, cremos e recebemos. Andamos por fé, não por vista. É preciso fé para ver que você e Deus são a maioria, quando os outros o rejeitam porque você decidiu ser diferente deles. Se você não consegue ver da perspectiva de Deus, a situação pode sobrecarregá-lo. Por quê? Porque Satanás lhe dará muitas razões para não acreditar e se apegar a Deus. Ele lhe mostrará coisas práticas que podem convencê-lo a abrir mão de sua fé. Mas você deve se manter firme com base na revelação de sua palavra de que nada fará você ceder, desistir e se curvar. Você deve constantemente saber, estar consciente e declarar sua posição. Isso permitirá que você seja forte e nunca ceda a nenhuma pressão do diabo e de seus agentes. Deixe-o saber por sua ação de fé que você sabe onde pertence e nunca negará sua verdadeira identidade, mesmo diante de provações e perseguições. Não fique triste por ser rejeitado, negligenciado ou perseguido pelo mundo. Em vez disso, regozije-se. Isso mostra que você não pertence a eles. Você sabe que não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Quando você se posiciona para ser um amigo de Deus neste mundo que está em inimizade com Deus, você será odiado. Mas quando odiado, você não deve ter medo de estar sozinho. Você pode não ver Deus fisicamente, mas Ele está ciente de sua decisão de não comprometer sua crença e defender seu curso na terra. Aqueles que decidiram representar Deus ali não receberam a aprovação do mundo. Eles foram isolados e rejeitados. Eles os viam como estranhos. E claro, eles eram. Eles viviam entre eles, mas não faziam parte deles. Uma coisa única sobre esses gigantes da fé é que eles deixaram a alegria de onde pertenciam inundar seus corações. Eles nunca foram abalados e nem movidos. A alegria do Senhor foi sua força diante da provação.
Eles sabiam o valor de sua provação, então perseveraram e finalmente prevaleceram. Mais tarde, suas vidas apontaram para o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham medo de andar sozinhos quando os outros pareciam ter se afastado deles. Não foi fácil para eles. Satanás resistiu a eles. Mas eles persistiram e sua persistência quebrou a resistência. Deixe de lado o medo. Não tenha medo de dizer não onde necessário. O medo de que as pessoas vão dizer como vou sobreviver não vai me levar como um antagonista fez muitos se curvarem. Eles tomaram decisões que violaram sua consciência para agradar seus semelhantes. Eles sabiam que era errado e contra sua convicção, mas foram em frente. Amado, Deus está exortando você a não ter medo. Deixe de lado o medo e mantenha sua fé. Olhe para Daniel. Ele manteve o propósito em seu coração de ficar sozinho na decisão de não orar ao Deus de alguém. Ele não teve medo. O que foi avisado para não fazer novamente, ele foi e fez, mas para o seu Deus. Ele foi denunciado e preso, mas Deus apareceu para ele na cova dos leões em que foi jogado. Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem feri-lo, e isso anunciou o nome do Senhor que ele servia em toda a terra. Deus quer usar você em sua geração para proclamar o nome dele também. Mas você está pronto para pagar o preço de andar sozinho? Isso é o que vai fazer você se destacar. Separe-se deles. Você precisa se distinguir dos outros como o cidadão celestial que você é. É uma abominação quando as pessoas olham em volta e não conseguem ver uma assinatura celestial em você. A natureza e o caráter de onde você pertence devem refletir em sua vida e os outros devem vê-lo. Você é chamado a ser diferente e não a se conformar. Você é chamado para definir o padrão e mostrar ao mundo como fazê-lo. Você é a luz do mundo. Uma cidade tão visível de um ponto de vista que não pode ser escondida. Diferencie-se e seja uma luz na escuridão do mundo. Ser diferente é muito importante, é por isso que você não pode se dar ao luxo de não ser. Mostre o caminho e deixe os outros seguirem. Este é o seu destino como filho de Deus. Deus está dizendo a você: não se misture com o mundo, fique por mim e meu reino, mesmo que precise ficar sozinho, pois você não está sozinho. Segure-se em sua promessa, nunca duvide. Ele nunca falhará. Servimos a um Deus que é fiel demais para falhar. Se você pudesse apegar a Ele firme e genuinamente, Ele nunca falhará com você. De acordo com Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Vemos que Deus está perto de nós mais do que podemos imaginar. Deus é real. Não duvide dele. Você vai se surpreender. Evite ser uma pessoa de dois pensamentos. Uma pessoa de dois pensamentos é alguém que oscila entre duas alternativas. Ele ou ela acredita em Deus, mas está pronto para desistir quando confrontado. Ele ou ela diz: estou ciente de que Deus o fará, mas se não o fizer, tenho outras opções. Uma pessoa assim, eventualmente, não recebe nada de Deus. Por favor, renove sua mente com sua palavra. Não seja um duvidoso. A razão pela qual Satanás está tentando colocar essa coisa em particular é que ele quer que você experimente sua segunda opção, e fazer isso faz com que você duvide de sua promessa. Deus se alegra com os filhos que creem e confiam nele. Ame-se com suas palavras. A arma da palavra é uma arma poderosa. Estude e medite constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a sua fé. Isso torna forte diante do confronto e do desafio. É a revelação de sua palavra que ajudará em sua convicção. A palavra de Deus torna você estável e durável porque é durável e estável. Não muda. É a palavra eterna da aliança. A Escritura não pode ser quebrada. Então, quando você construir sua fé nela, ela nunca será quebrada. Quando surgem desafios, é a palavra de sua promessa que o manterá em movimento, sem se cansar.
o que quer que a palavra de Deus resolva para você está estabelecido no céu. E quando está estabelecido no céu, quem pode desestabilizá-la na terra? Ninguém, nem o diabo. Atreva-se a orar. A oração gera ousadia. Você precisa de ousadia para se manter firme. É o Espírito Santo que dá ousadia e isso vem no lugar da oração. Um exemplo disso é o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos 4, capítulo 13, versículo 31. Antes eram tímidos, não podiam declarar sua posição em relação a Jesus Cristo, seu mestre, até que orassem e o Espírito Santo viesse sobre eles. Foi uma liberação repentina de fogo que eles precisavam em seu tempo de caminhar sozinhos. Se não tivessem orado, eles poderiam ter acabado como os outros e simplesmente passado sem relevância. Não comprometa o altar da sua oração por nada. Você precisa de fogo para caminhar sem medo e intimidação. O altar é o lugar do fogo. Levante-se e queime seu incenso como sacerdócio real no altar da oração. Seja puro. O chamado para ser diferente é um chamado para ser puro. A pureza é uma possibilidade para todo cristão. Abrace-o. É um emblema em você que você é um cidadão do céu. Deus quer que sejamos limpos e puros. Todos nós devemos viver nossas vidas para agradar a Deus, cumprir seu plano e propósito para nós. Como dito anteriormente, Deus precisa que comuniquemos os padrões, costumes, cultura e normas do reino. Somos seus representantes na terra e precisamos representá-lo bem em todos os âmbitos. Não se esqueça que enquanto você está tentando manter sua postura do reino, você pode precisar caminhar sozinho. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Mais são os que estão a seu favor do que os que estão contra você. Satanás fará todo o possível para intimidá-lo, para que você se curve. Mas enquanto você se mantém firme em sua palavra, ele falhará. Viva sua vida para agradar a Deus que o criou. Você não foi criado para agradar o homem. Se a sua decisão de fazer a coisa certa causar uma separação entre você e o seu amigo favorito, é sábio deixá-lo ir. Não queira agradar os homens, queira agradar a Deus. Estamos na terra para louvar seu santo nome. Deixe sua vida abençoar seu santo nome. Nunca permita que a opinião humana o coloque contra seu Criador. Deus tem a palavra final. Em tudo que você passa ou enfrenta, você e Deus estão juntos. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Você não perderá Deus e seu destino, em nome de Jesus. Permaneça na fé. Quando o Senhor considera nossas necessidades, Ele jamais ignora nem mesmo os pequenos detalhes, pois sua reputação está em jogo. Deus já lidou com os problemas mais difíceis que possamos enfrentar, antes mesmo de percebermos que há qualquer problema. Deus já havia plantado uma árvore que faria doce as águas de Mara, muito antes de Moisés encontrá-las. Deus já havia ordenado aos corvos para levarem comida até Elias, bem antes de ele sentir as consequências da seca. Deus já havia mandado um cordeiro para levar nossa culpa e humilhação, mesmo antes de sermos concebidos no ventre de nossas mães e antes de cometermos qualquer pecado. Não há como alcançarmos um lugar onde Deus já não esteve, não importa quantos altos e baixos a vida pode ter. Ele já supriu aquela necessidade, mesmo antes de ela chamar sua atenção. O tempo dele nunca será como o seu ou o meu. Ele é perfeito, ele é magnífico. Quando ele vem para te abençoar, nada pode detê-lo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 33.
Jesus falou essas palavras exatamente para você, para mim, para te ajudar a vencer qualquer necessidade que está te deixando ansioso hoje. Esta é uma das promessas mais magníficas de Cristo. Todas as suas necessidades serão supridas se você buscar o reino de Deus. Deus quer que você seja livre das preocupações materiais para que você possa focar nas questões espirituais. Na sociedade de hoje, um gentil é alguém que não conhece ou não adora a Deus e, ao invés disso, busca as coisas deste mundo. Tudo em nosso mundo que é material está passando. Infelizmente, nós frequentemente usamos a maior parte da nossa energia em busca de dinheiro e pertences materiais. Quando você perceber que está começando a tomar atitudes mundanas, você deve se arrepender, se converter e começar a buscar as coisas do reino de Deus. Deus vai te abençoar quando você tomar essa decisão. Deus jamais vai retirar ou anular alguma coisa que precisamos para a nossa vida. O sol da manhã e o luar da noite dependem dessa providência de Deus. Mas e os dias nublados e chuvosos, você pode se perguntar? O sol e a lua podem não ser vistos, mas isso não significa que não estão brilhando. Você deve levar aquele cheque ao banco quando Deus disser: o cheque está no correio, meu amigo. Sua carta de admissão para a universidade dos seus sonhos está no correio. A ligação do seu médico falando sobre o seu diagnóstico, que você tanto receia, chegará com ótimas notícias. Você está curado. Em nome de Jesus, Deus ouviu os seus clamores e suprirá aquela necessidade que tem tirado sua paz. Nossa fé é facilmente frustrada neste mundo de roupas de marca e carros de luxo, se Deus não providenciar bênçãos generosas. Frequentemente Deus nos dá as maiores coisas quando nos dá o mínimo, o que pode nos surpreender. Embora Pedro encontrou apenas uma moeda na boca do peixe, aquilo foi o suficiente para pagar o imposto por ele e por Jesus. Mesmo um menino tendo apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus os usou para alimentar milhares de pessoas. Aí é que a providência de Deus se esconde. Recebemos o coração acolhedor de Deus quando tomamos de sua mão estendida. E uma vez que Deus se dá por nós, descobrimos que sempre temos mais que o suficiente. Quando clamar a Deus por mais, aproxime-se dele com gratidão. Ouça o que o rei Davi tinha a dizer sobre a providência de Deus no Salmo 37, versículos 25 ao 29. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os teus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. O salmista não está dizendo que, se servirmos a Deus, nunca passaremos por dificuldades. Ele está poeticamente declarando que, se confiarmos em Deus e obedecermos aos seus planos, Ele cuidará de nós e satisfará nossas necessidades. Deus é nosso porto seguro nas tempestades e nosso refúgio quando as ondas da vida se levantam ao nosso redor. Porque Deus é fiel, nós podemos confiar nele agora, amanhã e todos os dias. Confiar em Deus é uma experiência rejubilante. É por causa da sua fidelidade que podemos descansar à noite, porque sabemos que Ele já derrotou o adversário, Satanás. A certeza que Ele dá nos permite alegrar-nos em meio ao sofrimento e ter paz em nossos corações. Você pode ser tentado a invejar, ou ainda pior, negar a bondade de Deus quando observar o quanto as pessoas más prosperam. Este salmo nos lembra que não devemos julgar os outros de acordo com as aparências. As riquezas inúteis das pessoas serão temporárias, mas a firmeza dos que creem será recompensada. Quando você se deparar com uma aparente vitória do mal, não fique inquieto, irritado ou chateado rapidamente. Os que praticam a paciência e confiança, ao contrário dos que obtêm seus objetivos egoístas através de maldades, desfrutarão do sucesso duradouro. Não caia na tentação de pegar atalhos por não crer na providência de Deus.
Deus vai garantir que aqueles que escolherem os valores espirituais acima de riquezas financeiras serão materialmente beneficiados no tempo certo. Creia na promessa de Deus em cumprir os desejos do seu coração. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O Senhor graciosamente entra em nossas orações para corrigir quaisquer aspirações incorretas que possam estar em nossos corações. E Ele intercede por nós para que nossas petições sejam transformadas em benefícios divinamente concedidos para o nosso bem e para a grande glória de Deus. Ele cumpre isso nos dando tudo o que precisamos, ao invés do que acreditamos desejar. Muitas das coisas que necessitamos são necessidades imediatas da vida, as quais são limitadas a este planeta passageiro, ao tempo finito e à extensão de espaço que corre da vida até a morte. Deus se antecipa às suas necessidades diárias antes mesmo de você pedir. Ele entende o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem os melhores interesses para você no seu coração. Ele não compete com você, Ele é maior do que isso. Ele quer trazer o seu melhor em você. Ele te ama hoje, amanhã, depois de amanhã e para sempre. Deus promete que suprirá inteiramente todas as suas necessidades. Muitas vezes acreditamos saber o que precisamos, mas quando finalmente conseguimos, ficamos insatisfeitos. Se você permitir que Deus supra o que lhe falta, Ele promete que seremos completamente realizados. O Deus do universo, que nos criou e nos entende melhor do que ninguém, proverá tudo o que necessitamos. Deus promete que nossas necessidades serão supridas de acordo com suas riquezas. Deus tem o potencial de prover qualquer coisa que precisamos, pois Ele te ama e está disposto a fazê-lo. Não apenas Deus suprirá completamente cada uma das necessidades daqueles que estão em Cristo, mas o fará para a sua glória. O meu Deus satisfará todas as suas necessidades em Cristo Jesus, de acordo com suas riquezas em glória. Devemos constantemente distinguir nossos desejos e nossas necessidades. Uma necessidade é algo que é definitivamente necessário, algo que você e eu devemos ter para que possamos existir. Todos precisamos de comida e água, bem como abrigo, roupas e transporte. Isso é muito necessário e inevitável. São coisas que precisamos para sobreviver. Já um desejo é algo que eu gostaria de ter, algo que eu espero ou desejo ter, algo que acho atraente, mas não é algo que eu tenho que ter. Eu consigo viver sem ter todos os meus desejos realizados, mas devo ter todas as minhas necessidades supridas. O banco de Deus jamais ficará sem dinheiro. Ele tem bastante recursos. Ele tem um suprimento infinito deles. Isso foi mostrado através dos milagres de Jesus. Deus nos dá tirando de seus vastos e ilimitados recursos, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Suas riquezas vêm do seu status como genuíno Deus do universo, mostrando que as riquezas de Deus transcendem as riquezas totais do cosmos. Ore para que Deus abra seu coração. Cristo, que tem tudo, da mesma forma renunciou a tudo. Cristo se tornou o Deus homem e morreu em nosso lugar, uma morte de um criminoso, e sofreu a total indignação de Deus por seus crimes enquanto estava na cruz. Cristo se tornou pobre para que você se tornasse rico. Você deve render sua vida a Ele e se arrepender de seus pecados. Nosso Deus certamente é um Pai bondoso que ama e protege seus filhos. Você é filho dele. Você está sob a responsabilidade dele. Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele segura sua mão ao atravessar a rua. Ele te protege no seu deslocamento diário. Ele dará o seu favor quando você se reunir com seus supervisores. Ele não quer que você se preocupe com nada. Deus ama você. Você é filho dele, não importa a sua idade. Deus te conhecia antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe. Ele sabe toda e qualquer necessidade que te preocupa. Paulo não consegue nada além de orar no versículo 20, pois sua oferta graciosa é tão maravilhosa.
Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Filipenses 4:20. Quando o povo de Deus é generoso, Paulo diz que esse louvor a Deus é a resposta correta para aquele que satisfaz todas as necessidades. Todas as boas e perfeitas dádivas vêm do nosso grande provedor, nosso Pai no céu. Que nossos desejos jamais se tornem necessidades. Ao invés disso, que possamos conduzir nossas vidas neste planeta reconhecendo que a vida é breve e que nosso lar eterno está no céu. Que possamos nos satisfazer com o que temos e que possamos oferecer louvores a Deus e honrar sua constante e generosa provisão. Que possamos, da mesma forma, ter prazer no fato de sermos filhos do nosso grande e generoso Deus, e que estejamos prontos e preparados para honrá-lo com todos os nossos pertences e recursos. Que nos tornemos doadores alegres por amor ao Evangelho, sabendo que estamos honrando ao Senhor, que nunca deixará de suprir nossas necessidades. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus estava quase sempre cercado por pessoas, mas passar algum tempo a sós com Deus era importante para ele. Ele garantiu que encontrasse tempo para ficar a sós com o Pai. Ele frequentemente se retirava da multidão ou ia para a encosta da montanha para orar. Ele até passou 40 dias no deserto sozinho, orando e jejuando. Veja, todos nós precisamos criar tempo para ficar a sós com Deus. Em nossa caminhada de fé, precisamos voltar constantemente para Deus em silêncio. Não só porque Ele exige isso de nós, mas porque é bom para nós. Isso nos torna mais fortes como pessoas. Deus quer que encontremos uma maneira de excluir tudo e a todos, para que possamos passar um tempo orando e lendo Sua palavra. É verdade que para alguns ficar sozinho com Deus é mais fácil do que para outros. Nossas diferenças de personalidade tornam mais fácil ou mais difícil dedicar um tempo a sós com Deus. Sua personalidade talvez seja naturalmente mais confortável estando sozinha. Você realmente não precisa de pessoas ao seu redor e é mais feliz assim. Para outros, ficar sozinho pode ser difícil. Pode parecer solitário, desconfortável e até estranho, porque sua personalidade ganha vida quando está perto de pessoas. Mas, se você gosta de ter pessoas ao seu redor ou não, Deus quer que todos nós reservemos tempo para ficar a sós com Ele. Longe das demandas da vida, longe do barulho e do clamor, longe das muitas vozes, das opiniões e conselhos das pessoas, longe da pressão dos colegas e das pressões sociais. Veja bem, estar sozinho com Deus é a única maneira pela qual o seu eu espiritual está rejuvenescido e revigorado, diretamente na presença de Deus. Se sua fé estiver baixa, passe um tempo a sós com Deus, e Ele a fortalecerá. Se você estiver se sentindo cansado de espírito, passe algum tempo sozinho na presença de Deus e Ele o reanimará. Você tem alguma decisão importante a tomar e precisa da orientação de Deus? Passe algum tempo sozinho ouvindo sua voz e Deus falará com você. Ficar a sós com Deus é um momento em que Ele se revela a você. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Ele diz: E buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar a Deus com todo o seu coração significa que você dá a Deus sua completa devoção e atenção. Isso significa que você colocou o Criador do universo como prioridade. Isso significa que Deus está acima do seu trabalho, família, amigos ou até mesmo da igreja. Há momentos em que nossas agendas lotadas na igreja nos impedem de nos concentrar naquele que viemos adorar. Somente quando você se esforçar para estar a sós com Deus, você o encontrará. E não me refiro a ficar sozinho porque você está tentando escapar de qualquer coisa ou não quer assumir nenhuma responsabilidade. Não estou falando sobre ficar sozinho porque você acha que é melhor do que seu irmão ou porque acha que é bom demais para se misturar com outras pessoas. Eu não estou falando sobre ficar sozinho porque você está deprimido. Não. Se você está deprimido, por favor, encontre uma maneira de obter ajuda.
receber conselhos, encontrar alguém para orar com você e caminhar com você nesses tempos sombrios. Estou falando sobre ficar sozinho para que você possa passar um tempo com Deus. Encontre tempo, uma vez por dia ou várias vezes ao dia. Pare o que você está fazendo e retire-se do mundo para buscar a face de Deus. Antes de escolher seu cônjuge ou comprar aquela casa, antes de mudar de emprego ou comprar esse seguro. Em qualquer coisa que você esteja fazendo, reserve um tempo a sós com Deus para que Ele direcione seu caminho. Você perderá menos tempo cometendo erros ou fazendo coisas que Deus nem mesmo chamou para fazer. Antes de escolher seus 12 discípulos, Jesus saiu para orar. Antes de começar seu ministério, levou 40 dias sozinho para orar e jejuar. Antes de ser crucificado, passou um tempo a sós com Deus para que pudesse ser fortalecido por dentro. Se você está procurando clareza sobre uma situação em sua vida, passar um tempo sozinho pode ser a única maneira de entender o que Deus quer para você ou de você. Porém, vivemos em uma época em que não sabemos ficar sozinhos. Mesmo quando estamos tentando ficar sozinhos ou agindo como se estivéssemos sozinhos, estamos tirando selfies de tudo o que estamos fazendo e publicando nas redes sociais. Você tira uma foto de si mesmo orando, #hora da oração. Você tira uma foto de si mesmo tomando café de manhã, #tomando um café da manhã. Você está sozinho, mas ocupado postando tudo nas redes sociais e checando seu telefone, esperando que outras pessoas gostem de sua postagem ou comentem sobre sua postagem. Não, esse não é o tempo de silêncio que você precisa com o Senhor. Você está apenas solitário se você fizer isso. Isso é atrair o foco para si mesmo em parte sem importância da sua vida. Você está procurando amor nas redes sociais e quando ele não chega, você se sente ainda mais solitário. Não me entenda mal. Nem sempre é ruim compartilhar o que você está fazendo nas redes sociais. Às vezes isso ajuda outras pessoas. Mas se você está fazendo isso por atenção ou amor, esses são os motivos errados e são um sinal de que você está sozinho. Para estar verdadeiramente a sós com Deus, pode ser necessário deixar de lado todos os aparelhos eletrônicos, abster-se de usar as redes sociais, enviar mensagens de texto, tirar fotos e fazer ligações telefônicas. Isso significa que você fecha a porta e entra no quarto de oração, onde é apenas você e Deus passando tempo juntos. Trate-se de ter conversas significativas com Deus e reservar tempo para estudar sua palavra. É quando todos os outros ruídos foram abafados e a única coisa que você pode ouvir é a voz de Deus Todo-Poderoso falando ao seu coração. Curiosamente, Deus também quer que fiquemos sozinhos às vezes, simplesmente para descansar. Sim, descanse. Marcos capítulo 6, versículo 31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. No mundo em que vivemos hoje, glorificamos o fato de estarmos ocupados. Estamos passando de uma reunião para outra, de um negócio para outro, de uma função para outra. Mas Deus diz, nos Salmos 103, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe que somos apenas carne. Ele sabe que sem descanso nosso corpo ficará fraco e doente. Deus sabe que quando seu corpo não descansa, ele não pode funcionar como ele quer. É por isso que Jesus se afastou da multidão depois de ministrar a eles. Ele precisava de um tempo a sós com Deus Pai, onde pudesse descansar e ser revigorado. Ficar a sós com Deus é uma maneira de acalmar nossos corações e mentes para que possamos descansar adequadamente. Ficar a sós com Deus é uma maneira de nos encher de sua alegria e paz. Somente o tempo com Deus nos energiza a continuar com o propósito de nossa vida. Deus quer que fiquemos sozinhos por várias razões, mas as mais difíceis envolvem momentos em que Ele nos separa de todos e de tudo que conhecemos. Em tempos como esses, Deus está nos preparando para uma tarefa. Você se vê pensando de forma diferente e vendo a vida de uma perspectiva diferente. Deus usa esses momentos solitários para nos preparar para a sua direção e seus propósitos para nós. São momentos em que você pode ter pessoas ao seu redor, mas ainda assim se sente sozinho.
porque está em uma época de separação e santificação. Durante os tempos de isolamento, Deus fortalece nossa determinação, nos treina para discernir melhor sua voz e nos encoraja a parar de buscar validação nas opiniões dos outros. Veja bem, se você se importa muito com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, você nunca fará um trabalho significativo para Deus. Para ser corajosamente a voz de Deus em sua geração, você precisa ser uma pessoa que não esteja preocupada em agradar as pessoas. Passar um tempo a sós com Deus pode ajudá-lo a aprender a depositar sua total confiança nele, a olhar somente para ele, em busca de seu senso de valor e aceitação. Muitos servos de Deus registrados na Bíblia passaram por períodos sozinhos. Deus permitiu que eles ficassem sozinhos para que ele pudesse prepará-los para o seu destino. Dê uma olhada em José, que seus irmãos o venderam como remédio. Tenho certeza de que foi uma época sombria para José. Uma época em que ele se sentia traído, sozinho e abandonado. No entanto, Deus permitiu e aproveitou a situação para preparar o caminho para José se tornar uma grande liderança e evitar a fome em sua família e nação. Quando olhamos para a vida de Moisés, ele estava vivendo uma vida feliz no palácio, desfrutando de todos os benefícios de ser filho da filha do faraó, mas foi forçado a fugir para o Midian, longe de tudo que ele conhecia da família e amigos, para que ele pudesse escapar da pena de morte por matar um egípcio. Embora tenha conhecido a esposa e família quando estava em Midian, só posso pensar que este foi um momento muito difícil para ele. Ele teve que passar muitos anos longe de sua primeira casa. Mas nessa época de separação e de estar longe do lugar que ele chamara de lá, Deus se revelou a Moisés, falou com ele e o usou para libertar os filhos de Israel. Há circunstâncias em que você pode descobrir que Deus gentilmente encoraja as coisas para que você se encontre sozinho, às vezes até sem família por perto. Ele pode permitir que eventos em sua vida o separem dos outros, para que ele possa prepará-lo para o seu destino. Além disso, Deus não revelará a sua glória a ninguém. Às vezes, ele prioriza estarmos sozinhos como uma forma de expressar: acima de tudo, Senhor, você é o que mais importa para mim. E todos nós, em um momento ou outro, não fizemos de outras coisas nossos ídolos, fizemos do dinheiro nosso Deus. Tornamos os relacionamentos com homens mais importantes do que nossos relacionamentos com Deus. A única maneira de ter um relacionamento significativo com Deus é passar um tempo longe de outras pessoas e bens materiais. Neste lugar onde Ele tem toda a sua atenção, Ele o santificará e o tornará seu. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Quando você sentir que está sozinho, que todo mundo está abandonando você, não tenha medo, não se preocupe, não se desespere. O Senhor sabe por que Ele quer você sozinho e, quando tudo estiver dito e feito, Ele o usará para a sua glória. Quando Deus quiser você sozinho, será por um bom propósito. Deus não quer que fiquemos sozinhos para que Ele possa nos punir. Não, Ele tem bons planos para nós. Ele nos quer sozinhos para nos dar nova vida. Ele nos quer sozinhos para que possa nos equipar. Ele nos quer sozinhos para que possa nos dar sabedoria e direção. Ele quer que fiquemos sozinhos com Ele porque nos ama e deseja passar tempo com seus filhos. Descobriremos significado, força e vitória passando um tempo a sós com nosso Pai Celestial. Enquanto crescíamos, lembro-me de como costumávamos cantar uma música que dizia: Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. Mesmo já adulto, as palavras dessa música brotam dentro de mim toda vez que ouço alguém dizer que Deus tem minha vida em suas mãos. Eu preciso que você saiba de uma coisa, querido amigo. Fomos programados pela sociedade e por nossa imaginação para ver Deus como uma divindade que apenas se senta em um trono observando os assuntos da vida das pessoas para se divertir, pronto para destruir aqueles que o merecem e não fazem nada além de sentar e aproveitar o show. No entanto, não é assim que Deus é. É por isso que qualquer cristão que não se compromete a crescer no conhecimento de Deus será limitado. As limitações na vida geralmente nascem da ignorância das possibilidades disponíveis.
Lembre-se do que Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o meu conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O inimigo sabe disso. Portanto, para mantê-lo em desvantagem, onde ele pode ter um dia de campo em sua vida, ele fará tudo ao seu alcance para impedir que você busque conhecer Deus por si mesmo e ande nesse conhecimento. Você vê, nós somos como esponjas. Somos o que somos como resultado de tudo a que nós expomos. Como se isso não bastasse, quando a vida acontece e somos pressionados por todos os lados, é um ótimo momento para sabermos melhor o que absorvermos antes. Se você não absorveu nada, no dia da necessidade você se sentirá vazio, desamparado, sozinho, abandonado e com raiva de Deus e dos homens. Se você absorveu mentiras e imaginações medrosas no dia da necessidade, suas palavras e ações também provarão isso. No entanto, se você disser como Paulo em Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10, diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desapanados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Se esta é a sua linguagem no dia da oposição, problemas e adversidade, então você tem substância. Esta é a substância que se torna sua arma de fé contra as ciladas do diabo. É um reservatório do qual você pode extrair força e capacidade de se conectar a Deus pela fé. Caro amigo, os desafios são inevitáveis quando você viver. Nenhuma pessoa está isenta desta ordem de vida. Não é apenas uma questão de ser cristão ou não. É verdade que os desafios têm graus e outros fatores, mas nenhum deles está isento. Todos devem enfrentar uma crise de vida ou outra enquanto estiverem nesta terra. Doenças, más notícias, contas acumuladas, crises, lutas de relacionamento, medos e etc. Satanás nunca desiste de ninguém. Na verdade, quando Deus se tornou um homem e viveu na terra, Satanás ainda veio a ele de diferentes ângulos. Então, se ele pode se opor ao seu Criador, o que te faz pensar que ele não virá contra você? Quando ele vem, sua chegada não tem nada de bom. O objetivo da sua vida é roubar, matar e destruir. Não há nada de bom em tudo que Satanás fará por você. Não importa o quão inofensivo pareça. Portanto, eu encorajo você hoje, meu amigo. As batalhas da vida não são vencidas por homens comuns, mas por homens que permitem que Deus lute por eles. A razão pela qual você pode estar sentindo que Deus te abandonou é porque você está ouvindo as mentiras do inimigo, do que é verdade da palavra de Deus. A razão pela qual você acha que vai conseguir com seu esforço é porque você se permitiu ser programado para pensar assim. Jesus disse aos seus discípulos: Sem mim nada podeis fazer. Ele é a fonte da vida. Ele é a própria vida, e sem ele, querido santo, seu trabalho ou acúmulos não valerão nada, nem alegria, nem satisfação. Mas feliz é um homem que confia em Deus. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Este é um lugar de refúgio, meu amigo. Garanto a você que o mundo é um lugar caótico. Existe apenas um lugar onde você encontrará quietude, paz e descanso. Isso é saber algo sobre o Deus a quem servimos. Sabemos que não importa o quão difícil a vida possa ficar, Ele ainda está no controle e que sua vida ainda está nas mãos deles. Que lugar seguro para se estar! Muitos anos atrás, quando criança, meu pai me disse que viria me buscar depois da escola e que tudo o que eu precisava fazer era esperar por ele no portão da escola. Veja bem, eu frequentei uma escola primária de propriedade militar e, portanto, estávamos sob estrita vigilância de guardas militares estacionados ao redor da escola. Nenhuma criança foi autorizada a sair das dependências da escola sem um dos pais ou um responsável legal com eles. Bem, quando meu pai me disse para esperar depois da escola, fiquei muito animado porque ele iria me buscar e me levar para almoçar em nosso restaurante favorito antes de irmos em casa. Mas não foi isso que ocorreu. Eu esperei bem mais do que imaginei e pensei que meu pai não viria mais me buscar. Eu até chorei com o pensamento. Eu estava com medo e com fome. Ocasionalmente, eu dava uma olhada no pátio da escola para ver se ele estava no portão ou através da cerca transparente para ver se ele vinha do outro lado da rua. Mas ele não estava lá. Veja bem, eu sabia que meu pai me amava, mas como não sabia que o mantinha afastado, fui abatido pelos elementos dessa aparente decepção.
mas não foi intencional. Meu pai teve um pequeno atraso ao vir me buscar. Ele teve que parar para resolver rapidamente antes de vir me buscar. Depois de esperar quase 1 hora, levanta a cabeça para olhar para o outro lado da rua mais uma vez, e foi quando eu vi ele chegando. Pela expressão em seus olhos, percebi que ele sentia muito por me deixar esperando, e, quando me levantou, pediu desculpas e me contou o que havia acontecido. Embora, quando criança, eu não entendesse tudo o que ele dizia, aquelas palavras, o gesto, toda aquela experiência ficaram comigo como uma das minhas melhores lembranças dele. Por que eu compartilhei essa história com você? Como eu, você pode ter chegado ou estar prestes a chegar a um ponto em que perdeu a fé em Deus. Você pode estar lutando com a espera. Você pode estar naquele ponto em que parece que Deus mentiu para você, porque você ainda não o viu, assim como eu não vi meu pai quando esperava. No entanto, ao contrário do meu pai, porque Deus não é um homem, Ele está sempre ao seu lado, mesmo quando você não pode vê-lo. Meu pai não tinha o meu melhor interesse no coração, mas ele era limitado. No entanto, Deus não é um homem. Ele tem o que é preciso para atender a todos na terra e ainda ter tempo para você. Isaías escreveu no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 16, e disse: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Querido amigo, você tem que perceber o quão importante você é para Deus e o quão competente é o seu Pai Celestial para cuidar de ti. O que eu estou tentando fazer com você agora é reeducá-lo, dar-lhe um novo conhecimento e compreensão de que Deus está no controle. Ele tem a sua vida em suas mãos. Você não está esquecido. Seus nomes estão nas palmas das mãos dele. Ele está de olho em você e, no tempo certo, fará todas as coisas bonitas para você. Eu amo como a Bíblia não disse que Deus faz tudo bonito no seu tempo ou no meu tempo. Diz no seu tempo, ou seja, tudo no seu tempo. Por mais incrível que seja o parto, ele acontece de acordo com o seu tempo. Há a gravidez ou concepção primeiro. Depois há um período de incubação padrão de 9 meses em que o bebê se desenvolve dentro do útero da mãe. Na hora certa, o bebê nasce e o mundo inteiro comemora o nascimento de uma nova vida. Deus faz tudo lindo no seu tempo. A beleza de uma casa não é devidamente apreciada na sua fundação, mas até que ela esteja completamente construída. Sua vida pode não estar assim agora. Pode ser difícil agora. Pode ser difícil e desafiador. Tudo ao seu redor parece estar gritando para você desistir de Deus, para entrar em pânico, mas relaxe. Ele ainda está contigo, meu amigo. Fique quieto e saiba que Deus te protege. Para todos os que entregaram suas vidas em suas mãos, desde que acreditem e se apeguem a Ele, nada os afastará dele. Nada vai acontecer com você. Você pertence a Deus. Repito, você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, então você deve confiar nele, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Certa vez perguntei a um amigo, o que vamos fazer a respeito dessa situação? E ele disse, o que mais podemos fazer se não olhar para o Senhor? Ele estava repetindo a palavra de Deus para me lembrar quem estava no comando de nossas vidas, tanto individualmente quanto coletivamente. Ele estava repetindo a palavra de Deus encontrada em Salmos 121, versículo 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Lembre-se do que venho dizendo desde então para focar de volta nas informações que importam. O conhecimento do amor de Deus e sua competência devem lhe dar grande segurança nas suas promessas. Você pode encontrar descanso, meu amigo. Fique quieto, não deixe que seu coração se perturbe. Fique tranquilo, sua vida está nas mãos de Deus. Se você puder confiar um pouco mais, aguentar um pouco mais, você verá seu próprio avanço. Ainda não é hora de ceder ou desistir. Deus não desistiu de você porque Ele ainda não terminou contigo. Te encorajo a voltar e, como uma esponja, encher-vos da convicção da competência de Deus. A fé é construída através de tais ações. A fé que ri diante das circunstâncias desfavoráveis é a fé que se baseia no status de Deus acima dessas situações. Deixe sua fé crescer hoje. Encontre descanso, encontre paz. Deus está no controle. Você já teve que acreditar em Deus para um milagre? Você está atualmente em um ponto de sua vida em que não consegue conectar a promessa que recebeu de Deus com a situação atual com a qual tem de lidar em sua vida? Ao juntar essas palavras, quase consigo imaginar alguém que, embora ame a Deus, acredite nas promessas de Deus,
ainda assim se depara com experiências e coisas que questionam essa fé em Deus. Querido santo, sinceramente espero que este vídeo ajude a fortalecer sua fé para crer em Deus para o impossível. Quero que saiba que, independentemente do que você esteja enfrentando, Deus ainda pode fazer um milagre em sua vida. O que você está passando agora? Quais são as perguntas em sua mente? Você está preso entre agarrar-se ao que Deus disse a seu respeito, o que você ouviu e viu Ele fazer na vida dos outros, e apenas deixar ir e seguir em frente com o que quer que a vida jogue em você? A Bíblia diz: quando a esperança é adiada, pode quebrar seu coração. Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Já vi pessoas desistirem de sonhar e de viver por algo simplesmente porque a vida as pressionou muito. As expectativas foram interrompidas e as esperanças frustradas. As coisas que eles esperavam mudar se recusaram a mudar. Eles esperaram em Deus, obedeceram a todos os mandamentos que sabiam obedecer, mas parecia que até isso era mais do que Deus poderia fazer. Então, eles simplesmente deixaram para lá e se contentaram com o que quer que aparecesse. No entanto, permita-me que saiba hoje que, embora existam decepções na vida com Deus, as expectativas de seus filhos nunca serão cortadas. Repito, com Deus, as expectativas de seus filhos, você e eu, nunca serão cortadas. Provérbios capítulo 23, versículo 18. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Posso não saber o que você está passando agora, mas quero que acredite que Deus está falando com você por meio deste vídeo agora. Não é por acaso que você está neste canal, neste momento. Deus quer que você saiba que Ele não parou de tornar as coisas impossíveis possíveis. Ele não se aposentou de fazer milagres na vida de todos que ousam confiar. Ouça-me por um minuto. Quero que saiba que o mundo em que vivemos nunca o encorajará a acreditar em Deus por nada. Você não pode esperar que alguém que não acredita no Senhor lhe diga para permanecer firme na fé para um milagre. Pelo contrário, eles vão zombar de sua fé. Eles vão zombar de você por acreditar em um Deus invisível que não pode ser explicado pela ciência ou pela lógica. Na verdade, para eles você pode parecer tolo por colocar sua esperança em Deus para qualquer coisa sobrenatural. Você não pode culpá-lo por isso. A Bíblia nos diz que eles não podem entender as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente. E somente aquele que está vivo espiritualmente em Deus pode entender a operação de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De que espírito está falando aqui? O Espírito de Deus. O mundo não tem o Espírito de Deus dentro de seus corações. Eles podem ser inteligentes, espertos, gentis, ricos e até mesmo moralmente íntegros. Eles podem ter conhecimento sobre muitas coisas, porém, quando se trata das coisas que Deus faz, seu conhecimento não pode ser comparado. Uma dessas coisas é o assunto da fé. A fé é um conceito de que a mera lógica ou definição humana não pode compreender completamente. Por exemplo, como você explica a transição de um indivíduo de um pecador crônico para um santo santificado? Não por meio de terapia, prisão ou alguma forma de manipulação da mente, mas por meio do poder operativo de Deus recebido pela fé no Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 14 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Veja, esta mesma fé que o salvou independente de suas obras ou sua habilidade de explicar o grau do amor, poder e graça de Deus, é a mesma fé que você precisa para crer em Deus para o impossível. Eu amo como Jesus colocou isso em Mateus capítulo 19, versículo 26. Ele disse: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Olha, com você, comigo e com todo mundo, muitas coisas são impossíveis. Ah, mas com nosso Deus não, meu amigo. Como pode haver impossível para Ele quando Ele criou toda a terra?
Como pode haver impossível para aquele que é capaz de chamar coisas que não existem e elas acontecerem? Será que alguma coisa será muito difícil para este Deus fazer? Salmos capítulo 147, versículos 4 e 5. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Há histórias na Bíblia que provam que você pode acreditar em Deus para o impossível. Cada uma dessas histórias é um lembrete de que Deus ainda faz milagres em sua vida. Veja o que Deus fez com Sara. Embora ela não fosse apenas estéril, ela também já havia passado da idade de dar à luz. E os israelitas saindo do Egito e caminhando pelo meio do Mar Vermelho em terra seca. Ele deu ao seu povo água de uma rocha. Ele fez um cajado de madeira morta florescer com flores ricas durante a noite sem ser plantado. Ele prometeu que um dia uma virgem daria à luz um filho que se tornaria o Salvador. E mais de 700 anos depois, essa palavra foi cumprida quando Maria deu à luz a Jesus Cristo. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? A resposta para isso é simples. Não há nada muito difícil para Deus fazer. Se Ele foi capaz de fazer essas coisas e muito mais sem nenhum esforço, então você não acha que vale a pena confiar a Ele a sua situação impossível? Minha vida hoje é um testemunho vivo da capacidade de Deus de fazer milagres impossíveis na vida de seus filhos. Muitos anos atrás sofri fortes dores de estômago todos os dias por mais de um ano. Quase não dormi à noite. Eu não podia comer o que todo mundo estava comendo. Eu não podia brincar como as outras crianças da minha idade porque era fraco e doente. Se eu comesse qualquer refeição forte, todo o meu sistema lutaria para digeri-la e poderia acabar com uma façanha dolorosa que duraria horas. Os médicos fizeram testes após testes, mas não encontraram a causa. Eu estava bem com o diagnóstico deles, mas eles podiam ver claramente que eu não estava. Os resultados dos testes deram negativo para tudo. Eles só puderam concluir que eu tinha uma úlcera no estômago, uma que eles não puderam comprovar. No entanto, minha família e eu concordamos e seguimos suas instruções. Eu literalmente comia a cada 3 horas e tomava leite em pó todos os dias durante semanas. Isso teve muito pouco efeito, mas estávamos de volta a estaca zero. Foi nessa época da minha vida que encontrei Deus pela primeira vez de maneira íntima e meu processo de cura começou. Outro primo meu que teve a mesma enfermidade morreu depois de algum tempo. E, claro, todos começaram a esperar que um dia, em breve, eu seria o próximo. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, um dia passamos daquele estado para outro completamente diferente. E adivinhe, sem uma única droga ou um único esforço, nem mesmo comida. Deus me curou. Nunca mais senti aquela doença até agora, como adulto. Compartilhei minha história com você porque quero que saiba que, embora às vezes as pessoas possam ser úteis, nenhum homem pode fazer um milagre em sua vida como Deus. Os homens podem te surpreender, mas só Deus pode fazer o impossível. Alguém está pensando, como vou pagar minhas dívidas em tão pouco tempo antes de perder tudo que tenho? Outra é, perdi meu emprego e estou prestes a ser expulso do meu apartamento. É possível que Deus faça um milagre para mim também? Talvez o seu caso tenha a ver com sua saúde. Talvez o seu envolva sua família, suas finanças, seu futuro ou seus estudos. Seja ele qual for, eu quero que você saiba, o Senhor é um Deus em quem se pode confiar. Cada uma dessas pessoas que mencionei na Bíblia fez uma coisa. Eles creram em Deus e permaneceram firmes em sua palavra para eles. Abraão e Sara creram em Deus. Moisés creu em Deus pelos filhos de Israel. Maria acreditou em Deus. Você tem que acreditar também, meu amigo. Em que você deve acreditar? Minhas palavras? Eu, seu pastor? Você mesmo? De jeito nenhum. Você acredita em Deus. Quando você acreditar em Deus, você acreditará em suas palavras. Ora, porque Deus também apoia suas palavras. Você não pode separar Deus e suas palavras. Ele e suas palavras são um.
Ele exaltou sua palavra acima de qualquer nome que ele responda. Há algo sobre a reputação de uma pessoa e suas palavras. Deus entende isso. É por isso que ele, quando fala suas palavras sobre você, ou quando você leva suas palavras de volta a ele em oração, levando-o consigo, ele definitivamente responderá a você, desde que seja da sua vontade fazer isso por você. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11 diz: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão aos que comem, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Se você pode acreditar que um mero ser humano pode ajudá-lo simplesmente porque você sabe o quanto ele ou ela vale, você não acha que pode confiar em Deus para ajudá-lo quando você sabe que desde o início dos tempos ele provou ser digno de nossa confiança porque pode fazer o impossível? Eu te desafio a se levantar desse leito de depressão e frustração. O que não está funcionando hoje funcionará quando Deus se levantar em seu favor. O que está morto voltará à vida quando aquele chamou a ressurreição e a vida clama por ela. Os enfermos serão curados, as dívidas serão apuradas, o aluguel será pago. Por quê? Porque Deus ainda faz milagres em sua vida. Tudo o que você precisa fazer é orar e esperar que o Senhor faça o que só Ele pode fazer.